Meus queridos irmãos, alguém aqui já ouviu falar de alguma maldição? O que seria uma maldição? Fala-se muitas vezes até nas igrejas, né, de uma forma errada. O dicionário diz que maldição é algo que você diz e roga, né, cola nesse dizer um desejo de morte ou um desejo de afetar a vida daquela pessoa a quem você dirige as palavras. Né? Na Bíblia, maldição pode ser duas coisas. Principalmente no Novo Testamento, existem duas palavras para o que nós chamamos de maldição. Né? Uma palavra diz assim: maldição é aquele que prega uma doutrina falsa dentro da igreja. Então, quando a Bíblia diz maldito seja aquele que diz doutrina falsa, ensinos falsos, né, está condenando o dizer errado, a doutrina que é ensinada de forma errada. Que em português até tem uma palavra, né, a gente chama de anátema, mas ninguém mais fala anátema, né? É esse maldito seja, o que dentro da igreja prega algo para enganar o povo, para escravizar o povo. Mas tem uma palavra ainda mais forte no Novo Testamento, que é maldito mesmo, assim, né, que você seja condenado ao fogo do inferno. Seria, entre outras palavras, esse maldito. E é essa segunda palavra que Paulo usa para algumas pessoas. E também para todos nós. Ele fala dessa maldição com a qual nós fomos amaldiçoados. Né? Existe uma maldição famosa aqui em São Paulo. Alguém já ouviu falar na maldição da família real? A maldição da família Bragança? Diz a lenda que no século XIII, então faz muito tempo, 1200 e alguma coisa, no século XIII o rei de Portugal, um Bragança, ele chutou um frade franciscano que estava pedindo esmola. Que os frades franciscanos, eles vivem de esmola, né, das ofertas e das esmolas do povo. Eles não têm igrejas, né? Então eles vivem entre o povo. E esse rei achou que era inoportuno a presença daquele frade franciscano, que naquela época eles não tomavam banho, eles eram tipo os antigos hippies mesmo, né? E o rei chutou o frade. A lenda diz que esse frade rogou uma praga e disse: olha, enquanto não te arrependeres, nenhum primogênito da tua casa reinará sobre Portugal. Morrerá antes. E o rei falou: tá bom. Né? A partir daí, o rei começou a abençoar ou a apoiar os dominicanos, que era uma facção rival, né, na época, de franciscanos e outras ordens religiosas. E, por incrível que pareça, entra a história. De 1200 e pouco até o ano de 1800 e pouco, apenas 3 primogênitos reinaram em Portugal e no Brasil. Então, por 700 anos, todo filho mais velho do rei de Portugal morria antes de assumir o trono. Né? Se criou essa ideia da maldição. Obviamente, essa maldição, ela é uma lenda. Uma lenda que criaram para explicar por que nenhum filho mais velho de Portugal assumiu o trono. Mas ela metia medo nos reis, tanto que, para se livrar dessa suposta maldição, o rei de Portugal foi até os frades franciscanos e disse: me abençoa e me perdoa. E aí, a partir dali, todo rei que morria era sepultado pelos franciscanos, como uma forma de pedir perdão sempre por aquele ato que o antepassado dos reis havia cometido. Essa é apenas uma das maldições que se falam por aí. Tem a maldição do Teatro Municipal e tantas outras. A verdade é que a palavra maldição sempre meteu medo na gente. Ainda mais quando a gente ouve que nós nascemos sob uma maldição, né? Qual a maldição que sob a qual nós nascemos? Paulo fala ali, no versículo 10 de Gálatas, né? Pecado. Paulo fala ali do pecado. Não é uma maldição que que foi assim imposta, mas que nós mesmos contraímos. Paulo fala ali: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. O que quer dizer aqui Paulo?
Não quer dizer que Deus aqui ele está se preocupando demais com o que a gente faz ou deixa de fazer, no sentido de que Ele está anotando tudo que nós cometemos. Quer dizer que nós nascemos num estado chamado estado de pecado. Nós nascemos com a tendência de fazer o que é errado. Pelo egoísmo que reina em nossos corações desde a nossa mais tenra infância. Né? A nossa tendência ao egoísmo, ela é algo que vai acompanhar a gente, seja com fé ou não, até o sepultamento. Nós seremos egoístas até lá. Num nível ou no outro, todos nós seremos egoístas. E quereremos, para o nosso próprio bem, que as coisas funcionem conforme a nossa vontade. Pior que isso é nascer igual os Gálatas, sobre uma maldição cultural, né? Eles nasciam num país extremamente supersticioso. Todas as superstições que hoje existem têm uma raizinha lá naqueles Gálatas e nos celtas. Tudo que o pessoal faz por aí tem uma raiz naquele povo, jogar sal. Então, eles viviam totalmente escravos desse pecado e dessa maldição supersticiosa. Quando Paulo levou o evangelho, Paulo falou, olha, vocês estão libertados das duas maldições. Não precisam mais de superstição e não precisam mais viver condenados pelo egoísmo e pelo pecado. Vocês estão livres, porque Jesus libertou vocês de tudo isso. O poder de Jesus é tão grande que Ele é capaz de arrancar de nós toda e qualquer maldição. Por isso, essa história de maldição hereditária que a gente ouve por aí é a mais pura mentira. Em Jesus, toda a maldição já foi arrancada, você crendo ou não. Não é algo que dependa de você. Se você crê ou não, não tem isso de pagar o pecado do seu pai ou sei lá o quê. Jesus morreu na cruz por todo o universo, pelo mundo inteiro, por todos os seres humanos. E todos os pecados foram pagos na cruz de Jesus. Ninguém será condenado por pecados cometidos. Porque se está pago, independente da fé que você tem. Independente do que você crê. Seu pecado está quitado. Ou você tem que ir no banco lá falar, eu tenho fé, que alguém pagou minha conta. Então você está pago. Se está pago, pagou. É isso que Paulo levou para os Gálatas. E isso caiu dentro do coração dos Gálatas como uma libertação total. Porque eles pensaram, pela primeira vez na vida, algo não depende do que eu faço. Não depende do que Deus fez por mim. Não depende nem de eu acreditar ou não nisso, depende do que Deus fez por mim na cruz. Por isso Paulo fala aos Gálatas, vocês viram Jesus pregado na cruz. Lógico que eles não viram, porque eles creram muitos anos depois da crucificação. Mas ao crer em Jesus, os Gálatas viram Cristo na cruz. E nós também. Foi dessa maldição que nós somos todos libertados. Mas Paulo tem aqui um puxão de orelha aos Gálatas, né? Lá no versículo 1 a 5, Paulo fala assim, vocês são povo sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ou seja, quem fez vocês acreditar novamente em superstições? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus na cruz. Por isso posso dizer que vocês viram Jesus na cruz. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Paulo está dizendo aqui, parem de acreditar que é o que você faz ou deixa de fazer que atrai a bênção de Deus. Porque não é. Parem de acreditar que o pecado que você cometeu ou deixou de cometer é o que traz o castigo de Deus. Porque não é. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. E não porque nós somos filhos obedientes. A Bíblia toda se refere a Deus abençoando o seu povo porque Ele ama. Não foi assim no deserto? Por que Deus sustentou aquele povo rebelde, idólatra,
por 40 anos. Porque ele amava aquele povo, apesar da incredulidade, apesar dos pecados que eles cometiam, Deus o sustentou com o pão que caía do céu e com as codornas que vinham de tarde. Mesmo eles reclamando da comida, olhem só o amor de Deus, ele continuou alimentando os seus filhos. Quando o filho reclama da comida, pelo menos comigo foi assim, o que o pai e a mãe faz? Pega o prato e fala, vai para o seu quarto, não quer que tá ruim a comida? Vai para o seu quarto dormir. Tira a comida. Mas Deus não tirou. Deus falou, não, tudo bem, eles precisam para comer. Deixa, eu vou continuar dando a comida que eles falam que é tão ruim. Porque ele amava o seu povo mesmo sem eles merecerem o amor e as bênçãos. Deus não castiga o pecador porque Jesus foi castigado em nosso lugar. Isso desde Abraão. Paulo fala, Abraão creu, por isso ele foi salvo. Não porque ele obedeceu a Deus, mas porque ele acreditou no Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, para os Gálatas, o seguinte, um ditado gaúcho, né? Vocês estão voltando para o vômito. O gaúcho fala assim, o cachorro que volta para o seu próprio vômito. É aquele cachorro que é bobo, né? Ele vomita e volta lá para comer. É o que Paulo fala aqui. Vocês foram libertados e agora querem se aprisionar de novo? Querem viver como se o que vocês fazem, deixam de fazer, Deus estivesse assim anotando para fazer uma conta matemática para ou dar bênção ou maldição, bênção ou castigo. Por que a gente vem para a igreja? Se a salvação em Jesus está garantida já. É a pergunta que a gente sempre deve se fazer. Por que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? É para atrair bênção? Para atrair bênção não precisa vir à igreja, porque Deus ama vocês dentro da igreja e fora dela. Você olha para o Japão, você olha para a Coreia do Sul, países anticristãos, extremamente, entre aspas, abençoados economicamente e financeiramente, eles não estão na igreja agora, estão em tempos budistas e Deus os abençoa. Você vai lá para a Europa, a Alemanha, 40% de ateu já, e é a maior nação europeia. Deus abençoa. Você pega o Brasil, 95% de cristãos. Aí você compara com essas nações e diz, opa, o Brasil não está tão bem. Por quê? Porque Deus não abençoa porque você é cristão, que você está na igreja. Deus abençoa porque Ele ama. E por outro lado, Deus responde ao esforço humano de lutar pelo que é necessário, né? Se esses países que eu citei estão bem, é porque eles trabalharam, estudaram e construíram essa prosperidade. Então, a bênção de Deus para esse campo material, que muita gente vem à igreja pensando garantir essa bênção, está errado. Você quer prosperidade? Vai trabalhar, vai estudar, não é na igreja. Prosperidade, apartamento novo, casa nova, dinheiro no banco, não é aqui que Deus vai dar, não. É por meio do quê? O que Deus disse a Adão? Muitos falam que é uma maldição, né? Não é uma maldição, é uma profecia. O que Deus disse a Adão? Se ele queria ficar rico, o que ele tinha que fazer? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é do suor dos seus sacrifícios, né, das suas ofertas. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. É ali que está a tua prosperidade. Então não culpe Deus pelo que você não tem. E não peça a Deus aquilo que você pode conquistar com suas forças e o seu estudo e o seu empenho, né? Aí a gente muda de novo a pergunta. E ela é a mesma, na verdade. Por que eu venho à igreja, então? Se a bênção e prosperidade lá fora depende do meu suor, e não das bênçãos de Deus apenas. Eu venho à igreja porque eu quero ouvir esse consolo do Evangelho, né? Eu venho à igreja para ouvir que a minha vida não depende do que eu faço, que a minha salvação não depende da minha obediência, que eu não sou mais escravo das leis, mas a minha salvação depende do que Jesus fez na cruz em meu lugar, fazendo aquilo que eu não podia, morrendo em meu lugar. Jesus se fez maldição, Paulo fala no versículo 14. Cristo se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Foi essa troca que aconteceu na cruz. Tudo que a gente comete de errado, todo o nosso egoísmo, foi tudo pago na cruz de Jesus. Por isso que domingo após domingo nós precisamos sempre retornar à cruz de Cristo, para nela ver o consolo e a salvação que todos nós podemos ter. Faz diferença isso na minha vida? Faz diferença isso para quem está desempregado?
para quem passa por crises econômicas, como o Brasil está passando agora, faz diferença para aquele jovem que vai que vai na manifestação amanhã, ou aquele que não vai? Faz alguma diferença na minha vida prática? Certamente que faz. Porque a nossa maior preocupação, Deus já resolveu. O meu destino eterno, o amor do Pai, a minha salvação, a libertação de todo e qualquer tipo de maldição, e seja o que for, que nome que se dê para isso. Tudo isso Deus já resolveu na cruz de Jesus, independente do que eu faço ou deixo de fazer. Cristo faz em meu lugar. Toda a minha vida espiritual está resolvida, toda a vida espiritual de vocês está resolvida na cruz. Não tendo mais com que se preocupar nesse campo, a nossa mente é livre para se preocupar com os problemas comuns do dia a dia. E aí a gente tem força para viver lá fora, nesse mundo tão hostil, tão cheio de violência. Essa é a libertação que Cristo nos dá. Esta é a promessa com a qual Paulo consolou os pobres dos Gálatas. E essa é a promessa de Deus para nós hoje. Eu encerro essa mensagem conclamando todos vocês a viverem nessa esperança sempre. Não deixem que as mazelas da sua vida diária atrapalhem esse consolo tão bonito que Deus tem para vocês. Não deixem que o desemprego, problemas na família, a mágoa que você guarda de alguém atrapalhe a sua vida. Se liberte de tudo isso. Toda aquela pessoa que não perdoa, ela segue uma superstição. A superstição do orgulho, de não perdoar. Toda aquela pessoa que não pede perdão, segue uma outra superstição. A de sempre estar certo. Vamos nos libertar de toda e qualquer crendice e superstição, porque Cristo na cruz nos libertou de todos os pecados. E aí nós temos força para viver a nossa vida livre. Mesmo que domingo que vem ninguém esteja na igreja, dizendo, eu não vou mais porque se a bênção já está garantida. Se vocês vêm à igreja, venham não por causa das bênçãos materiais. Venham para ouvir o consolo. Venham para ser acalentados pelo calor que brota do Espírito Santo. Venham porque Deus ama vocês e porque vocês amam a Deus. Façam as coisas na igreja e fora dela por alegria, de livre e espontânea vontade. A nossa vida se liberta de todas essas regrinhas que nos guiam e nos atormentam. Não sejam como aqueles cristãos. Tem o toque, né, que a gente fala, mas tem o toque espiritual, né? A gente tem uma série de regrinhas que se a gente não cumpre parece que está errado. Não, vivam livres disso. Vivam pelo Evangelho libertador do Salvador. Amém. Vamos prosseguir o nosso culto.